Tema de hoje: santidade e graça. Qual a verdadeira definição de santidade segundo a Bíblia? Sabe-se que Jesus foi desprezado por muitos de sua época porque andava com pessoas que aos olhos da sociedade não eram bem vistas. Mas a verdade é que ele veio para aqueles que conseguiam enxergar a sua própria doença. A santidade de Cristo atrai os pecadores e repele os religiosos. É preciso ser santo como Ele é santo. Por meio da vida de Jesus, aqui na terra é possível ver que a santidade só distancia do orgulho. Os fariseus e escribas religiosos eram pecadores, assim como Zaqueu e a mulher adúltera, mas não conseguiam reconhecer o próprio pecado. A soberba os cegava e os afastava do próprio Deus. Em sua carta aos Coríntios, Paulo é claro ao se referir aos impuros. Falava não dos que são do mundo, mas aqueles que dizem cristãos. Entretanto, continuam com a prática do velho homem. É preciso viver em santidade, imitar a Cristo, deixar velhas práticas e viver em arrependimento. As pessoas só viram quanto sua vida estava sem sabor quando o sal chamado Cristo se relacionou com elas. Elas só enxergaram seu pecado quando a luz do mundo esteve entre elas. Santidade não é afastamento do pecador, é influência sobre ele. O santo não é influenciado, ele é o influenciador. A influência é o ponto-chave da santidade. Agora, muitas vezes é preciso afastar-se de certas pessoas ao sentirem capacidade de influenciar. Quando não há maturidade suficiente, a tendência de ser levado pelo pecado é maior. Porém, ao reconhecer esse cenário, é mais um passo em direção à maturidade. Então, em primeiro lugar, graça é o equilíbrio. A graça fala do amor, misericórdia e favor de Deus, concedidos a quem não merece. Ela atribui a compaixão para que o olhar sobre o próximo seja redimido. Pela graça, o foco da santidade não é apenas individual, mas uma vida com a intencionalidade de ajudar os outros a serem santos. A santidade precisa da graça, assim como a graça precisa da santidade. É preciso ser verdadeiro e lutar pela verdade, com graça para abençoar quem está perto. Apontar para a cruz que mostra como o pecado é terrível, mas que em Cristo há perdão. Não ser duro demais a ponto de afastar o pecador e se colocar em um lugar de superioridade, mas também não ser frouxo a ponto de não falar a verdade. Isto é equilíbrio. Para alcançar esse equilíbrio, é indispensável reconhecer a necessidade pessoal da graça e do amor de Deus. Só assim, esse amor será transmitido para os outros. Drummond Lacerda diz que uma igreja que apenas corrige, sem encorajar, formará desanimados. Quem apenas anima sem corrigir, produzirá iludidos. O equilíbrio entre animar e corrigir é que irá estabelecer cristãos maduros. Mas em segundo lugar, responsabilidade versus passividade. O equilíbrio é a marca da maturidade na pessoa de Cristo. Ser cristão é ser chamado para viver a vida de Cristo. Quem não vive no equilíbrio não está vivendo a vida de Cristo. Existem aqueles que se firmam na graça sem levar em conta a santidade. Uma vida passiva onde Deus faz tudo e não é necessário fazer nada. Outros acreditam que pelas suas responsabilidades é que trazem a condenação. Um peso excessivo sobre as próprias vidas e as daqueles que o cercam. É claro que o cristão tem suas responsabilidades, como orar, jejuar, viver em santidade, ser uma testemunha do Evangelho, trabalhar, entre outras coisas. Mas sem a graça de Deus, nada disso seria possível. A graça torna o crente em Jesus capaz de cumprir as suas responsabilidades. Então, compreender a graça traz capacidade para a dependência de Deus, que é diferente da passividade. É um motivador. Deus faz, mas é preciso postura. Deus cura, mas é preciso levantar e tocar em suas vestes.
A graça não retira as nossas responsabilidades. Ela anula o nosso mérito. A palavra diz que tudo que o homem pode receber é pela graça, mas também ensina que para que haja colheita é preciso plantar. Para receber é preciso pedir. Para que a porta seja aberta é preciso bater. Quando a dependência não se mistura com a ousadia no agir, ela se torna passividade. Quando a ousadia não tem dependência de Deus, ela é impulsiva, orgulhosa e carnal. Mas se a dependência e a ousadia estão juntas, temos a eficácia de toda a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.